Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. Você tá boa, Vera? Tô melhor. E você, Sardenberg? Eu tô bom. Nada. Deixa eu fazer um teste. Bonzão já zerado. Deixa eu fazer um teste aqui. Como é que estão os seus pulmões? Tosse aí pra eu ver. Não, não tô com vontade de tossir nessa hora. Acabei de fazer um monte de exercício que a nossa querida Leni me pautou pra justamente não tossir no ar. Você me vem com essa. Não vou tossir de jeito nenhum. Não, mas continua ouvindo os testes e as orientações dos profissionais, como a Leni, você tá certo. Não, mas é aquela... Né? Mas então, a Leni manda tossir. Tosse aí pra ver como é que tá. A Leni manda contar até 20 e tal, mas é outra abordagem, né? Você fez aquele exercício Exato. com o shaker? Agora eu vou só... Fiz com o shaker, ele tá aqui do meu lado. Se estiver também entrando nessa nova ondinha aí de Covid, não deixe de beber muita água e ficar isoladinho, quietinho no canto. Tô aqui trancadinha no meu quarto, só acompanhando e apurando daqui, Sardenberg. E trabalhando, né? Isso aí, tranquilo, né? Fazer o quê, né? O Brasil não deixa nem o convidado em paz, né? Vera, bom, não podia faltar, né, hoje, que é essa história aqui do caso Daniel Silveira, né? Tá tendo uma série de discussões na área jurídica, discussões que vão acabar parando no Supremo Tribunal Federal de novo, mas tem também um aspecto político que talvez até seja o mais importante, né, Vera? Eu acho, Sardenberg, porque o Supremo vai acabar tendo de ser, Sardenberg, a última trincheira para defender a democracia desses ataques cada vez mais evidentes e mais afrontosos do presidente da República. Então, ele deveria, neste momento, ser poupado. A política deveria dar uma resposta ao presidente, porque é evidente que ele usa um instrumento da Constituição, que é a graça ou o indulto individual, de uma forma absolutamente deturpada, portanto inconstitucional, para justamente enfraquecer um poder e impor a sua vontade, e com isso ele está fazendo um teste também, ele evidente, Sardenberg. Se ele conseguir sucesso agora, usando os instrumentos da própria democracia para enfraquecê-la, ele vai tentar mais coisas. E o que é o objetivo dele? O Bolsonaro se importa com o Daniel Silveira? Não se importa em nenhum grau com o Daniel Silveira. Ele já jogou aliados mais importantes que esse deputado musculoso ao mar. Ele se importa consigo próprio e com a sua família. Bolsonaro está fazendo um teste, mais um dos limites da democracia, para beneficiar a si próprio e a sua família. Seus próximos passos são confrontar o Supremo de novo e o TSE diante de um eventual resultado adverso para ele nas eleições. E aguardem e anotem que a Vera Magalhães falou isso no dia 22 de abril de 2022, conceder indulto, graça e perdão a processos aos quais ele próprio e os seus filhos estão respondendo antes de deixar o mandato. Donald Trump ameaçou fazer isso, fez em relação a outros aliados e ameaçou fazer em relação a si próprio, em relação a processos que nem alguns estavam instaurados. Bolsonaro e os filhos respondem a vários inquéritos e processos. Então o presidente está se preparando não só para não reconhecer o resultado da eleição, como para também beneficiar a si mesmo e aos filhos com indultos individuais desta mesma natureza que ele concedeu ao Daniel Silveira. Então a resposta precisa ser política, além de jurídica. O Trump, só para esclarecer, ele cogitou no final do mandato de decretar uma anistia para ele, uma anistia, quer dizer,
permanente para ele, para a família e para alguns amigos, né? Bom, agora outra coisa, Vera, é o seguinte: Congresso, Câmara e Senado estão no meio dessa história, especialmente a Câmara dos Deputados, né, que vai ter que decidir sobre a cassação do deputado. Eu acredito que para a cassação do mandato dele e para sua inelegibilidade não tenha muitos embaraços, Sardenberg. Por quê? Porque a lei do indulto ou graça diz que ele não atinge as penas secundárias advindas da pena principal. A pena principal do deputado Daniel Silveira é a prisão. As penas secundárias são multa de R$200 mil e a perda dos seus direitos políticos e do seu mandato. Então, mesmo os ministros do Supremo com os quais eu conversei, dizem que esta parte da decisão está preservada. Eu acho que, no momento, os olhos se voltam mais para o Senado, porque é ali que pode surgir a votação, ou no Senado ou no Congresso Nacional, de algum dos muitos projetos de decreto legislativo que sustam os efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro concedendo um indulto individual ao deputado. Então, caberá ao senador Rodrigo Pacheco, que preside o Senado e o Congresso, essa resposta política de dizer que o presidente está usando um instrumento previsto na Constituição para aviltá-la. É isso que tem defendido de uma maneira muito clara. Quem eu vi fazer o posicionamento político mais claro até aqui foi a senadora Simone Tebet, porque ela disse claramente, e ela é uma jurista, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que você usar um instrumento da Constituição para agredi-la, para aviltá-la, isso em si é inconstitucional. E que então o que o Congresso tem de fazer é mostrar que existe um desvio de finalidade no decreto do presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma prerrogativa que cabe ao presidente do Senado. Mas a primeira manifestação do Rodrigo Pacheco foi de extrema covardia e foi totalmente em cima do muro. Ele se ateve às tecnicalidades da questão do indulto e que isso é uma prerrogativa do presidente, lamentou que ele esteja fazendo isso em caráter pessoal e não impessoal, como deveria ser, mas já determinou que não vai fazer nada, que não vai agir, que não vai fazer nada para confrontar essa afronta que o Bolsonaro cometeu em relação à Constituição. O que eu acho é que deveria haver uma pressão multipartidária, pluripartidária, de todos os partidos que se dizem democráticos sobre o Rodrigo Pacheco, para que ele reveja essa posição bastante acovardada na qual ele colocou o Congresso Nacional e que também deixa o Congresso Nacional numa situação de fragilidade perante as Forças Armadas. Porque se Bolsonaro resolvesse socorrer das Forças Armadas para ampará-lo nessa medida altamente inconstitucional que ele tomou, ele vai contar com as Forças Armadas. As Forças Armadas têm deixado claro que estão cada vez mais alinhadas com o presidente. Então, o momento é muito grave, é muito sério. A gente está num teste de estresse sobre as instituições. Os instrumentos regulamentares não dão conta do que o presidente da República está praticando. Não vai ser na base da interpretação literal do Instituto do Indulto que a gente vai chegar a demonstrar o que Bolsonaro está querendo fazer para pervertê-lo e corrompê-lo. E é necessário uma ação de todos aqueles que têm responsabilidade institucional e também dos agentes políticos para a gente tentar colocar um freio num presidente que já demonstrou que não vai ter limite nenhum daqui para frente. E o Procurador-Geral da República, Vera, cadê? Você viu ele por aí? Não. Eu não vi Augusto Aras, o Wally, né? Wally Aras, porque ele estava passeando em Paris outro dia, foi admoestado por um cidadão brasileiro, ficou ali bravinho, o amigo que estava com ele tentou defendê-lo, mas até agora não deu um pio sobre uma situação crucial, vital para as instituições brasileiras, que é essa. Um procurador da República tem que ser alguém presente, tem que ser alguém que se manifeste em nome da sociedade. E a sociedade brasileira, neste exato momento, está feita de refém por um presidente que usa um instrumento como o indulto, que é um instrumento concebido para se evitar arbítrio,
da justiça ou para se evitar uma questão desumana, para agir mais em questões humanitárias e que digam respeito a um conjunto de pessoas condenadas à mesma pena, ou se for indulto individual sofrendo algum abuso, e o presidente subverte e faz o contrário, usa para agradar alguém, para agraciar alguém que atentou contra a democracia e cuja decisão do Supremo por 10 votos a 1 diz que atentou contra a democracia. Então, nesse momento, nós, cidadãos brasileiros, estamos sendo feitos de reféns por um presidente que afronta os demais poderes sem que o Procurador-Geral da República dê um pio. Bom, falta falar o procurador, a Câmara, o Senado, e a bola ainda vai voltar para o Supremo. Significa que temos muito assunto pela frente. Vera, bom, ainda bem que você está doente, né? Você fica aí. Doente não, né? Você está isolada, você fica aí apurando, né? Que frase é essa, Sardenberg? Ainda bem que você está doente. Fico aqui. Fica trancada no Ainda quarto bem que você apurando. está doente, você viu, né? Isso só porque ele já testou negativo. Eu vou testar negativo amanhã também, Sardenberg. A gente encontro aí no estúdio. Tá bom. Falou, Vera. Obrigado, boa recuperação, até a semana. Muito bom falar com vocês, muito bom te ver recuperado, sabe? Melhoras, Até Vera, segunda, até já. gente.